Olá, seja bem-vindo ao SPN TV. Estamos aqui na cobertura do Curso Nacional dos Residentes e ao meu lado tenho a satisfação de entrevistar o Dr. Alexandre Gianetti, que é professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e membro da comissão de ensino da SBN. Doutor, inicio a nossa conversa pedindo para o senhor destacar para a gente, na sua visão e na visão da comissão de ensino, a importância do Curso Nacional dos Residentes, né, em relação à sua amplitude de ser um curso que agrega não só aos residentes de São Paulo, mas do Brasil inteiro, e trazer para a gente um pouquinho esses bastidores, essa parte mais técnica, como que foi a formatação científica, técnica. A gente vai ter só aulas teóricas, a gente vai ter aulas práticas. Conta um pouco para a gente desses bastidores. Ok. Bom, então, assim, esse curso ele é muito interessante, a comissão é muito entusiasmada com ele. Ele é dividido em 5 grupos, vamos assim dizer, cada um relacionado com o residente do respectivo ano. Então, a gente consegue com isso trazer todos os residentes, a princípio, do Brasil inteiro. Então, todos vêm para cá para a gente fazer um curso dedicado especificamente para cada um desses residentes. Quais são uma das vantagens? E aí o grupo ele é montado da seguinte maneira: a gente faz do grupo do R1, então vai ter assuntos relacionados com o R1, depois do R2 e assim sucessivamente, tudo isso respeitando o quê? O livro dos residentes, que é da própria SBN. Então, esse é um curso que tem os assuntos relacionados com cada uma dos anos, inclusive depois a gente sabe que a gente tem uma prova no final do ano na SBN, que é relacionada, que é confeccionada pela nossa comissão de ensino, e aí também ela é relacionada a esses assuntos. Então, acho que é muito interessante. O segundo aspecto desse curso é o fato de que, então, a gente coloca todos os residentes do Brasil inteiro aqui em associação, e aí tem não só a questão de aprender, na questão teórica, mas assim, são professores de vários lugares, e muito interessante também é os próprios residentes encontrarem com seus companheiros de outros lugares. Isso eles podem nos bastidores aqui durante o coffee break, almoço, etc. E a gente fica integrado o tempo todo aqui, então isso facilita muito esse convívio, e aí eles podem trocar as experiências entre eles, entre os seus próprios serviços e tudo, e eles então vão ganhando um pouco mais de informação, etc. Existem aulas teóricas. A princípio, a gente também planeja ver se consegue fazer algumas coisas práticas, principalmente para o R4 e para o R5, né? E a gente estimula enormemente que tenha muita discussão, que muitas perguntas. Então, ao final de cada aula, o professor Sérgio, por favor, peça suas perguntas de maneira então que todo mundo pode debater, conversar, perguntar. Isso aumenta bastante o aprendizado. Então, o curso é muito bacana. E outra coisa, finalmente, é o seguinte: como a gente faz cada um separadamente, isso permite com que a gente não esvazie o serviço. Ou seja, vai sair 20% dos residentes do serviço, e isso não vai atrapalhar o dia a dia dos demais serviços no Brasil inteiro. Então é muito bacana. E aumenta o nosso quórum. Muito interessante o ponto que o senhor colocou. Eu tenho conversado aqui nos bastidores com os residentes e o feedback que eu tenho recebido é exatamente esse, que além da possibilidade do networking com grandes especialistas como o Dr. Alexandre, mas também essa possibilidade de troca entre eles. Falando sobre o curso, a gente tem de fato uma programação robusta. Hoje tivemos assuntos, né, relacionados a grupos temáticos de infecções e doenças da coluna. Então eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco para a gente o que tivemos hoje e os principais destaques da programação do sábado, e se o senhor puder também pincelar um pouquinho sobre ontem, que falamos um pouco sobre anatomias, acessos, enfim. Então, a gente vai dividindo então o curso todo em blocos, vai fazendo então coisas bem correlacionadas. Ontem que a gente começou com anatomia, né, que é muito importante saber toda anatomia cirúrgica, os acessos, etc. Depois, na parte da tarde, a gente teve a parte mais de tumores, de uma maneira geral, tumores intracranianos. E hoje é dedicado à primeira parte, que já terminou, que foi as infecções, e agora a segunda maior parte, na realidade, do dia de hoje vai ser sobre as doenças da coluna. Então, doenças da coluna, sejam doenças tumorais, sejam inflamatórias, sejam também congênitas, degenerativas, traumáticas, da coluna cervical, torácica, lombar, onde realmente o espectro é muito grande e é uma área da neurocirurgia extremamente importante para todos nós, do ponto de vista de que tem muito doente, é uma importante área de nossa atuação. Então é muito importante que os residentes aprendam isso tudo. Então hoje a coluna é o principal foco dos nossos assuntos. Perfeito, doutor. Hoje tivemos a aula do Dr. Alexandre Gianetti. O assunto... Gostaria que o senhor comentasse para a gente qual foi o assunto que o senhor abordou, os principais
tópicos, né, da sua apresentação, comentasse para a gente um pouco como foi a sua aula hoje. Também tivemos uma ontem, se eu quiser fazer um compilado rápido das duas, fica à vontade. Ok. Ontem, dentro do grupo das doenças do crânio, etc., a gente falou dos cistos aracnoides, é uma situação bastante desafiadora, bastante interessante, são cirurgias muito interessantes, endoscópicas, etc., muito relacionadas com a parte infantil, onde eu tenho um pouco de atuação também, não só das crianças, mas também de adultos. E hoje a gente falou sobre infecções. As infecções são muito comuns, então a gente falou sobre principalmente infecções das derivações ventriculoperitoneais, das nossas válvulas, um assunto que é extremamente comum. Todos os serviços que têm válvula têm infecção, então na hora que a gente pergunta lá para os residentes, todo mundo assim levanta a mão, já viu vários casos, etc. Então é um assunto do dia a dia de todos os nossos neurocirurgiões, bastante importante, e a gente tentou mostrar assim durante a minha aula todos os aspectos práticos do dia a dia dos nossos doentes, assim como diagnosticar, quem é que a gente vai suspeitar, como é que a gente vai tratar, e foi muito interessante que depois do término o pessoal ainda perguntou bastante as coisas, mostrando assim que eles têm realmente essa vivência lá e trazem então suas dúvidas para a gente tentar esclarecer na hora, etc. Então é um assunto que assim é bastante comum e é isso que a gente coloca nesse nosso curso aqui. São os assuntos de todo dia, os assuntos que as pessoas têm que aprender, não é tanta coisa de raridade nem nada, vai ser realmente bastante prático, bastante útil para o futuro e a formação deles. Excelente, doutor, agradeço o seu tempo, todos os bastidores. Prazer pra gente. Todos os bastidores do Curso Nacional dos Residentes, edição R3 e das próximas edições, você vai acompanhar não só nas redes sociais da SBN, mas na plataforma de maneira geral, sites, no SBN Flix. Então continue acompanhando o SBN TV, o SBN Flix, a plataforma da SBN. Agradeço novamente ao Dr. Alexandre Gianetti e agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço.